Então, dando continuidade aqui, primeiros socorros, né? Estamos aí na tela, tá? Legislação, primeira situação que a gente vai ver aí em primeiros socorros. Legislação, artigo 135 do Código Penal. Deixar de prestar assistência, quando possível, fazê-lo sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ou desamparo, ou em grave e iminente perigo. Ou pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Tá? Então, se deixar de prestar socorro, pena, detenção de 1 ano a 6 meses ou multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se a omissão resultar em lesão corporal ou de natureza grave e triplicada se resultar em morte, tá? Então, aqui comigo, vamos lá. Primeiro socorro. A primeira situação, o que é, né? É que a legislação fala, se eu deixar de dar assistência, né, quando possível, sem risco pessoal, né, a vítima, a criança, a pessoa abandonada, se a gente chegar a isso se a gente seguir isso à risca, né, todo mundo estava preso. Por quê? Né? Não deixar de dar assistência, né? A criança abandonada ou extraviada, quantas crianças tem abandonadas e extraviadas, né? Pessoas inválidas, né? Que estão por aí na rua e a gente não dá assistência. Quer dizer, nossa legislação, ela é muito bonita, né? Mas infelizmente não é muito bem aplicada, né? Tá? Mas a que nos interessa é aqui. Então, a partir do momento que eu deixo de prestar uma assistência, né? Aí, a uma pessoa ferida, desamparada, inválida, né? Eu posso estar sujeito à detenção, né? Aí a pena, a multa e tudo mais, tá? Mas o que é esse resgate que eles falam, tá? Mas, Chico, eu tenho que resgatar uma pessoa, eu tenho pavor a sangue, não sei, me sinto bem, né? Minha esposa, pelo amor de Deus, ela não, né, vê sangue, seringa, ela não se sente bem, né? Quando ela vai ter que tomar soro, vai internada, é um caos. Pomba, essa forma de prestar socorro, eu não preciso colocar a mão, eu não preciso ir lá fazer o tal boca a boca, né? Que hoje não está sendo mais com corona, né? Pelo amor de Deus, né? Então, o que acontece? O prestar socorro é chamar a autoridade pública. Então, aconteceu alguma coisa, por exemplo, você se envolveu num acidente, né? Acidente automobilístico aí de carro, né? Você se deparou com um acidente de carro e foi embora, tá? Você vai responder por isso. E ainda o parágrafo único, né? Volta a tela aqui para mim, se a gente dar uma olhada nele aí, né? Parágrafo único fala aí, ó, a pena é aumentada de metade se a omissão resultar em lesão corporal ou de natureza grave e triplicada se for morte, tá? Então, né? O que acontece? Se eu deixei de prestar socorro e aí, por eu ter deixado de prestar socorro, essa minha omissão, lembra que a gente viu lá responsabilidade civil criminal, que a gente viu lá imperícia, imprudência e negligência? Quando eu deixo de prestar socorro, eu estou sendo o quê? Negligente. Por quê? Eu deixei de agir, né? Então, estou sendo negligente. Então, essa minha negligência de deixar de agir, de chamar a autoridade pública, né? E se aí, por falta disso, resultou numa lesão corporal de natureza grave, tá? Então, a pena pode até ser triplicada em caso de morte, tá? Mais uma coisa aqui, para a gente finalizar. Então, você, né? Aí, você homem, né? Quando você passar lá pela rua, ver aquela menor abandonada de 19, 20 anos, né, na esquina, às 10 horas da noite, né, com uma roupinha lá, né, coitada, passando frio na esquina lá, com uma roupinha curta, pega, leva para casa, entendeu? Aí, chegando lá, você fala para a mulher, né, olha, esposa, eu trouxe essa coitada de 19, 20 anos que estava lá na esquina, coitada, tá até sem roupa, olha isso, né? E o Chico falou,
Código, artigo 135 do Código Penal. Deixar de prestar assistência a criança abandonada ou extraviada, detenção de 1 ano. Então, eu trouxe para casa, coitado. Imagine só, eu passo lá, um policial vê e me prende. Eu tenho certeza que se você levar essa criança, né, aí, né, quase sem roupa, levar para casa, a tua esposa vai entender, entendeu? E ela vai compreender e vai aí acolher essa criança aí, coitadinha dela, tá bom? Chega em casa, fala isso, faz isso lá, eu tenho certeza que tua esposa vai compreender, tá bom? Vamos para frente? Estamos aí, tá? Continuando aqui os primeiros socorros. A prestação dos primeiros socorros depende de conhecimento básico, olha aí, conhecimento básico, teórico e prático, por parte de quem está aplicando. O restabelecimento da vítima de um acidente dependerá muito do preparo psicológico e técnico da pessoa que prestar o atendimento. Perfeito, vamos lá, aqui comigo então, tá? Então, para eu fazer para eu fazer uma prestação de primeiros socorros eficiente, tá? Eu tenho que ter pelo menos um conhecimento básico, teórico e prático, tá? Principalmente a parte prática, é fundamental, né? Porque se eu não fizer esse atendimento de uma forma correta, né? Seguindo os protocolos de atendimento, o que pode acontecer? Em vez de eu melhorar a situação da vítima, eu posso piorar. E eu tenho que ter um preparo psicológico. Como eu acabei de dizer para vocês, a minha esposa, dependendo da situação, nem coloca a mão, até sai de perto, né? Passa mal. Né? Quando fala que tem que ir para o hospital, fazer visita em pacientes, em familiares e tudo mais, ela já fica meio assim. Por quê? Porque ela não tem esse preparo psicológico, tá? Então, além de eu ter o conhecimento básico, teórico e prático, né? Eu tenho que também ter aqui um preparo psicológico para fazer a prestação dos primeiros socorros, tá bom? Vamos para a próxima aí, tá? O socorrista deve agir sempre com bom senso, tolerância, calma e ter grande capacidade de improvisação. O primeiro atendimento mal sucedido pode levar a vítima de acidente a sequelas irreversíveis. Perfeito, vamos lá, tá? Então, sempre quando eu for fazer primeiro socorro, eu tenho que ter bom senso, tolerância e calma. E grande capacidade de improvisação, o que é? Tá? Dependendo, se eu sou socorrista, treinado, com bastante prática, com equipamentos específicos para resgate, então, a minha capacidade de improvisação, tá, vai ser menor. Por quê? Porque eu já tenho todos os equipamentos em mãos. Eu não preciso improvisar equipamento, porque eu já tenho tudo aí. Todo o meu material para resgate está ali na minha bolsa. Abro a minha bolsa, eu preciso disso, tem tudo ali que eu precisar, tá? Mas quando eu não tenho uma bolsa, quando eu não tenho esse preparo, a minha improvisação vai ter que ser maior, tá? Mas o principal, sempre eu tenho que ter um bom senso, tolerância e muita calma, principalmente quando eu tenho várias pessoas. Vocês viram o resgate, que é um bombeiro. Nós vimos aí o resgate que o bombeiro fez lá daquela celharista lá, né? Conclusão, tinha calma, né? Uma tolerância, cadê? A coisa foi tudo meio na correria, né? Então, o que acontece? Se fosse um pouco mais calmo, talvez teria sido mais rápido e mais eficiente. Isso tem que ser. Por quê? Porque o primeiro atendimento mal sucedido, tá? Pode levar as vítimas a sequelas que não vai ser irreversíveis. Teve problema na coluna, eu não coloquei o colar cervical, né? Mexi o pescoço de qualquer jeito. Conclusão, afetou mais ainda a coluna, ficou paraplégico ou tetraplégico, tá? Então, fundamental aí que o bom senso, a tolerância, né, e a calma esteja aí presente quando eu for fazer meus primeiros atendimentos. Vamos lá, tá? Avaliação inicial. A minha avaliação inicial, tá? Antes de qualquer outra atitude no atendimento, deve-se determinar qual o principal problema associado com a lesão,
ou doenças as quais as medidas a serem tomadas para corrigi-las, tá? Então, antes de qualquer outra atitude no atendimento, daí eu vou determinar qual o principal problema associado com a lesão, né? E quais as medidas a serem tomadas para corrigi-las. Vamos lá, tá? Então, antes de eu fazer aí ter uma atitude em relação à vítima, tá? Eu preciso saber qual foi o problema associado a ela. Nós vamos ver aí na frente já, tá? Alguns exemplos, tá? Foi uma lesão, que doença, né? Diferença de lesão e doença, tá? Eu bati, fui lesionado, teve um hematoma, uma fratura interna, fratura exposta, tá? Né? E aí, que medida que eu vou ter para corrigi-los, tá? Vamos para a próxima aqui, né? Tais como eu disse para vocês aí, a vítima está consciente, tenta falar alguma coisa com a vítima, ou aponta para qualquer parte do corpo dela. Qual o mecanismo de lesão que afetou a vítima, tá? Existe algum objeto caído próximo da vítima, como uma escada, uma moto, bicicleta, andaime, enfim. Qual foi o mecanismo de lesão que ocasionou a vítima, né? Que ocasionou a vítima. Deformidades e lesões. A vítima está caída em que posição? Uma posição estranha? Ela está com queimadura? Há sinais de esmagamento de algum membro? Tá? Então, quais as deformidades e lesões que estão na vítima aí, tá? Sinais. Quais são os sinais que apresentam a vítima? A vítima, há sangue nas vestes ao redor da vítima, ela vomitou, né? Ela está tendo convulsões, testemunhas, né? Coleta o máximo de informações das testemunhas que estão ao redor. Está tentando dar alguma informação. O socorrista deve ouvir o que dizem a respeito dos momentos que antecederam o acidente, tá bom? Então, aqui comigo, tá? Então, a vítima, quando eu cheguei lá perante a vítima, eu tenho que colher algumas informações. Eu tenho que analisar o cenário ao redor que aconteceu, tá? Então a vítima está consciente, não tá? Eu consigo falar com a vítima, eu falo com ela, ela me responde, tá? Nós vamos ver análise primária, análise secundária, tá? Então, quando eu falo com ela, ela me responde, né? Quais os mecanismos de lesão? Né? Pô, a vítima está caída, ela está inconsciente, mas eu vejo que do lado tem uma escada. Opa, então provavelmente já tenha caído da escada. Não, olha, na verdade tem uma moto, pomba, então teve um acidente de moto, provavelmente é isso. Então qual o mecanismo que atingiu a vítima, né? Olha, a vítima está caída, cheguei no local, não tem nada. Então provavelmente pode ser o quê? Problema, alguma doença. Teve uma parada cardíaca, parada respiratória, tá? Teve algum AVC, enfim, alguma coisa que fez com que a vítima caísse, não tem nada ao redor, né? Ou pode ter levado alguma pancada na cabeça e o mecanismo de lesão que foi um pedaço de pau, um martelo, alguma coisa nesse sentido, não está no local. Enfim, qual o mecanismo de lesão da vítima, né? Deformações das lesões, né? Deformações e lesões na vítima, né? Ela está com um hematoma, teve fratura exposta, fratura interna, talvez eu consiga visualizar porque o braço, né, tá quebrado, você vê que está deformado o braço, só que não teve, graças a Deus, fratura externa, né? Por quê? Fratura exposta. Se tivesse uma fratura exposta, a situação é pior, tá? Então, tudo isso são coisas que eu vou levantar quando eu chego no momento de fazer o primeiro socorro, para aplicar os primeiros socorros ali na vítima, tá bom? Beleza? Vamos dar continuidade aqui. Análise primária. Eu tenho análise primária e análise secundária. O que é a análise primária? É uma avaliação realizada sempre que a vítima está inconsciente. Então, a análise primária, a vítima está inconsciente, ela não fala com você. E é necessário para que se detectar as condições que colocam em risco iminente a vida da vítima, tá? Então, quais as etapas aí? Determinar o nível de inconsciência, checar a respiração, abrir as vias aéreas, cercar a circulação e checar grandes hemorragias. Tá, aqui comigo. Tá? Vamos lá.
Então, análise primária, a vítima está inconsciente. Eu cheguei lá, a vítima está, né, parada. Falo com ela, Chico, responde para mim. E eu tô lá, né? Inconsciente, não falo nada, não reajo nada, não tenho ação nenhuma. Né? Diante disso, vou checar, aí fazer uma análise dela, né? Primeira etapa, vou determinar o nível de inconsciência. Bato no rosto, viro, né? Vejo se faço alguns beliscos, vejo se ela reage, se ela faz alguma coisa. Se ela reagiu, ótimo, né? Faço pinço algumas coisas nela para ver se ela reage. Não reagiu nada. Então, estou fazendo o quê? Determinando o nível de inconsciência dessa vítima, né? Vou checar as respiração, tá? Coloco a mão perto aqui, coloco o rosto para ver se eu consigo sentir a respiração dela, tá? Então, se ela está respirando ou não. Vou abrir as vias aéreas para entrar mais ar, vejo pulsação, se tem pulso, se não tem, batimento cardíaco, tá? Checo se tem hemorragia, se está sangrando o nariz, a boca, se tem alguma coisa, fratura expostas que está aí sangrando, enfim. Isso é minha análise primária. A análise primária eu vou fazer com o quê? Quando a vítima está inconsciente. Análise secundária, tá bom? Vamos para uma análise secundária. O que é a análise secundária? Já a análise secundária é feita se a vítima tem respiração, pulsação estáveis e não apresenta sangramentos importantes. Tem como objetivo de descobrir traumas menores, tá? Exemplo aí da minha análise secundária. Quais são as etapas? Entrevista objetiva, exame da cabeça aos pés, sintomas tais como tontura, dores, sinais vitais, pulso e respiração. Outros sinais como cor e temperatura da pele. Perfeito, vamos lá. Então, a minha análise secundária é quando a vítima está consciente. Eu consigo falar com a vítima, ou a vítima apresenta, né, alguma reação. Às vezes mesmo fala assim, pô Chico, e aí, tudo bem? Como você está? Né, você consegue falar? Pô, cara, tô meio zonzo, não sei o que aconteceu, né? E eu falo e, né, não falo assim com tranquilidade, ou até mesmo estou falando com tranquilidade. Pô, cara, caí da escada, nossa, tô que não aguento minha perna, aconteceu alguma coisa, não tô sentindo minha perna. Bom, aí eu começo a fazer uma entrevista objetiva com relação à vítima, né? Então eu começo a perguntar, bom, você tá bem? Tá? Você lembra de você, teu nome certinho, bonitinho? Não, cara, tô bem, tô tranquilo, só minha perna que eu não tô sentindo, né? Ou eu respondo de uma outra forma, não sei onde eu tô, o que tá acontecendo, que não sei o quê. Bom, então você já sabe que o nível de consciência, você consegue determinar o nível de consciência da vítima. Ela está lúcida ou ela está um pouco atordoada, né? Então, eu tenho que fazer essa a entrevista objetiva, né? Começo a perguntar pelo nome, se está ok, se está bem, se sente dor. Dependendo da resposta que ela der, você sabe se ela está muito consciente ou está lúcida, consciente ou não, né? E aí, diante disso, se ela está lúcida, consegue responder com tranquilidade, né? Faço essa entrevista objetiva com ela, vou começar a fazer uns exames nela, né? Pomba, tá bem? Tô, cara, não consigo ver minha perna, não sinto minha perna. Então, já vou direto ao ponto, né? Com muito cuidado e tudo mais, vejo lá, né? Se tem alguma fratura, uma fratura exposta, se tem algum sangramento e tudo mais, né? Vejo se está com tontura, com dor e tudo mais, respiração e faço os atendimentos. É importante, eu acabei esquecendo de falar lá atrás, tá? Se eu estou sozinho, tá? Se eu estou sozinho e me deparo com uma situação dessa, tem que chamar uma equipe de resgate. Lembra a equipe de resgate? Pode ser, né, 193, que é o bombeiro, pode ser a equipe de resgate terceirizada ou a própria equipe de resgate da onde? Da empresa. Ou os funcionários mesmo. Então, o que acontece? Tem que chamar uma equipe de resgate para me auxiliar ali, tá? Antes de fazer tudo isso, eu já chamo a equipe de resgate. Senão eu fico perdendo tempo ali
e para depois chamar a equipe de resgate. Então chamo primeiro e aí eu começo a fazer esses primeiros atendimentos aí, tá? Para me auxiliar. Bom, vamos lá. Principais atendimentos e doenças em primeiro socorro. O que nós vamos ver aqui? Os principais atendimentos, né? Aquilo que mais ocorre dentro das empresas, o que mais ocorre aí, no nosso dia a dia, não só dentro da empresa, mas pode ocorrer dentro da nossa casa, no prédio onde eu moro com um vizinho de baixo, um vizinho da frente, né? Na nossa família, na própria rua onde eu estou passando. Então, os principais atendimentos que a gente pode ocorrer aí no nosso dia a dia. Vamos lá. Qual é o primeiro, tá? Insolação. O que é insolação? Ocorre devido à ação direta dos raios solares sobre o indivíduo. Quais são os seus sintomas? Temperatura do corpo elevada, pele quente, avermelhada e seca, diferentes níveis de consciência, falta de ar, desidratação, dor de cabeça, náuseas e tonturas. Como que eu vou cuidar? Qual é o atendimento que eu vou fazer nessa insolação? Eu tenho que remover a vítima para um lugar fresco e seco. Baixa a temperatura do corpo, envolvendo a vítima com toalhas umedecidas, ofereço o líquido em pequenas quantidades e acompanho o nível de consciência. Vamos lá então, né? Então, insolação. O que é insolação? É a exposição direta sobre raios solares, né? Sobre o indivíduo. Então, um exemplo, pode acontecer na tua empresa. Você às vezes vai trabalhar em cima do andame o dia inteiro, daqui para frente o calor começa a pegar. A gente teve uma época de frio aí, né, bravo, mas aqui para frente, a partir de setembro, outubro, novembro, dezembrão, janeiro bravo, né, dependendo de onde você morar, é muito quente. O sol é muito quente. Então, eu ficando muito tempo, né, aí exposto aos raios solares, o que vai acontecer? Esses raios solares, né, sobre o indivíduo vai causar insolação. Eu tenho muita perda de líquido, aumenta a temperatura do corpo, começa a me dar náusea, tontura, né, mal-estar, falta de ar. O que é isso? É insolação. O que eu tenho que fazer? Né? Eu vou ter que hidratar essa pessoa, vou ter que remover ela para um lugar aí, um lugar fresco, seco, né? Vou baixar a temperatura do corpo, envolvendo a vítima com o quê? Com toalhas, toalha umedecida. Lembra lá quando a gente vê filme, o cara tá lá no deserto, que não consegue nem andar direito, puf, o cara cai. Aí quando ele acorda, tá numa tenda, tá com toalha umedecida aqui, no rosto, no corpo. O que ele tá fazendo? Né? Tá hidratando essa pessoa. No nós, a mesma coisa. Quando a gente passar por uma insolação, o que eu vou fazer? Nas partes mais quentes, avermelhadas, o que eu vou fazer? Eu vou colocar toalhas umedecidas. O que acontece? Quando eu fico num lugar muito quente, quando tem insolação, né? Principalmente na praia, eu vou lá, fico igual jacarezão lá tomando sol, começa a queimar a minha pele, né? E na queimadura, o meu corpo, uma medida de segurança e tudo mais, ele tira o líquido do nosso corpo e começa a colocar, né, aí nessas partes queimadas. E aí baixa a quantidade de líquido no meu corpo e começa a me dar dor de cabeça, me começa a mal-estar. Então eu tenho que me hidratar. Eu hidrato a pele colocando essas toalhas e vou oferecer líquido para essa vítima, né, constantemente, em pequenas quantidades. Não adianta eu colocar 1 litro, toma esse 1 litro de água, o que vai acontecer? Vai piorar. Por quê? Vai ir para o rim vai tirar meus sais minerais e vai jogar pro esgoto, né? Então, em pequenas quantidades, eu vou tomando constantemente, pequenas quantidades, o corpo absorve isso e vai hidratando a minha pele, tá? Então, isso que é? Insolação, tá? Vamos ver o próximo aqui, que é intermação. O que é intermação, tá? Ocorre devido à ação do calor em lugares fechados e não arejados, com intenso trabalho muscular, nas fundições, padarias, caldeiras, espaços confinados e etc, tá? Quais são os seus sintomas? Temperatura do corpo elevada, pele quente, avermelhada e seca,
diferentes níveis de consciência, falta de ar, desidratação, dor de cabeça, náuseas e tonturas, insuficiência respiratórias. Como que eu vou cuidar dessa pessoa? Qual o atendimento de uma pessoa que está com internação? Vou remover a vítima para lugar fresco e seco e arejado, tá? Baixar a temperatura do corpo de modo progressivo, aplicar compressas de pano umedecida com água, mantê-la deitada com um tronco ligeiramente elevado, a cabeça ligeiramente elevada, avaliar o nível de consciência, pulso e respiração, encaminhar para um atendimento hospitalar. Perfeito, vamos lá, tá? O que então é a internação? Né? Lembra quando a gente falou nas primeiras horas do meu treinamento? Vamos lá, levantamento dos riscos. Quais os riscos existentes do espaço confinado? Físico, químico, biológico e tudo mais. Dentro dos riscos físicos, eu tenho o que lá? Eu tenho ruído, calor, umidade, radiações ionizantes, não ionizantes. Lembra que eu falei o seguinte, olha, dentro dos riscos físicos eu tenho um grande problema, dentro do espaço confinado. Alta temperatura e grande umidade, né? Então, às vezes o cara vai trabalhar dentro de um tanque, vai trabalhar dentro de uma dorna, e isso fica no sol, e aquele solzão de 40 graus, né, ou mais, né? Então a temperatura dentro do espaço confinado pode chegar quase até 45, 50 e o cara está lavando com VAP isso. Então, conclusão, eu tenho alta temperatura, eu tenho grande umidade, meu corpo não faz troca de calor. E aí o que acontece? Ele cada vez mais precisa de mais líquido, não faz essa troca de calor, não consegue abaixar a temperatura. Aí o cara começa a passar mal, né? Começa dor de cabeça, né? Pele quente, avermelhada, cai, desmaia. O que é isso? Internação, tá? O trabalho que está desenvolvendo em um lugar fechado, muito úmido, muito quente, perde muito líquido, ele se desidrata, né? E aí vem até chegar a desmaiar. Qual é aí a forma, o atendimento? Igualzinho lá da insolação. Remova a vítima para um lugar fresco, seco, arejado, tá? Coloco compressas de água quente sobre a vítima para ajudar a refrescar a pele. Levanto o tronco, né? Aqui do peito para cima da vítima levemente, né? Para ela se sentir um pouco mais confortável, tá? Aí vou ministrar água, hidratar essa vítima e acompanhar o nível de inconsciência. Se possível, faço encaminhamento para um hospital. Beleza aqui? Vamos para o próximo, tá? Desmaio. O que é o desmaio, tá? É a perda súbita e temporária da consciência e da força muscular, geralmente devido à diminuição do oxigênio no cérebro, tendo como causa hipoglicemia, fator emocional, dor extrema, ambiente confinado, entre outros, tá? Quais são os sintomas do desmaio? Tontura, sensação de mal-estar, pulso rápido e fraco, respiração presente de ritmos variáveis, tremor nas sobrancelhas, tá? Aí, sempre que deixo só aqui no atendimento, depois a gente volta naquele outro lá. Qual é o atendimento? Colocar a vítima em local arejado e afastar os curiosos. Deitar a vítima, se possível, com a cabeça mais baixa que o corpo. Afrouxar as roupas, tá? Vamos ver esse desenho aqui, ó. Vamos ver esse desenho. Por que se dá o desmaio? Aqui, ó, né? Vamos seguir o mouse aqui. O que provoca um desmaio, tá? O estresse intenso e uma forte emoção pode simular o nervo vago. Olha o nervo vago aqui, ó, tá? Que dilata os vasos e diminui a frequência cardíaca, tá? Então, diminuindo aí a frequência cardíaca, o fluxo de sangue, então, perde força para vencer a gravidade e subir adequadamente a cabeça. Menos irrigado e sem tanto oxigênio disponível, o cérebro apela para um sistema de emergência. Reduz seu nível de consciência e o tono muscular do corpo inteiro. Ao perder esse sentido e cair a posição horizontal, oferece a ida do sangue para o cérebro. Reabastecido, ele logo retoma suas funções normais.
Lembra que eu falei para vocês lá da mangueira, quando a gente estava falando de... né? Vamos aqui comigo, né? Lembra quando eu falei, a gente estava falando lá de falta de oxigênio, né? Quando eu estou numa faixa de oxigênio de 12 a 6%, que o cérebro diminui minha força muscular e derruba, lembra que eu falei? É isso daí. O que acontece? Falta de oxigênio no ambiente. Começa a baixar o nível de oxigênio, o cérebro começa a dar sinal. Olha, tá faltando oxigênio aqui. Aí eu começo a ficar meio tonto, meio zonzo, né? O que é isso? Falta de oxigênio. Aí ele fala, cai fora, senão eu vou derrubar você. Por que eu vou derrubar você? Porque é muito mais fácil. Lembra a mangueira de jardim que eu dei o exemplo lá atrás, por falta de oxigênio? Quando a gente falou em asfixia, eu tenho uma mangueira de jardim, né? A água corre mais fácil na vertical ou na horizontal? Na horizontal. Lembra que eu falei para vocês? O que o cérebro fala? Cai fora, senão eu vou te derrubar. E eu vou te derrubar por quê? Porque eu vou jogar você no chão. Na horizontal, o sangue corre mais fácil, o oxigênio chega mais fácil em mim. Então, é exatamente isso que a gente acabou de ver aí, ó, tá? É isso exatamente que eu falei para vocês. O sangue, o cérebro faz o quê? Dilata. Através disso, só falta de oxigênio? Não. A ver que é problema emocional, estresse muito grande. Olha o que aconteceu comigo numa empresa. Eu tinha acabado de entrar numa empresa para trabalhar como técnico de segurança do trabalho. E aí eu fui na matriz, era numa filial, e eu fui na matriz, tá? Cheguei lá, era numa outra cidade. Cheguei lá, no dia que eu cheguei, foi numa segunda-feira, ia passar uma semana lá. Era 10 horas da noite, 10 horas da noite não, 10 horas da manhã. Então estou eu, mais o outro colega que me recebeu lá na matriz, estava apresentando a empresa e tudo e tal, né? Apresentando para os gerentes, os chefes e tudo mais. Aí ele já chamado no rádio, olha, vem aqui na repartição tal, na área administrativa tal, assim, tá perto da RH, porque tem uma menina que está passando mal. Tá, chegamos lá, né? A menina branca, quase desmaiando e tudo mais e tal. Na verdade, ela desmaiou, colocamos ela o pessoal dali colocou ela na cadeira e aos poucos ela foi retomando, né? Começamos a fazer uma entrevista objetiva, aquilo lá da análise secundária. Não, estou bem, tal, não sei o que, estou voltando, eu senti tontura, caí. Você se alimentou hoje? Me alimentei pouco, mas me alimentei. Estava fazendo regime, tudo isso, olha aí, né? E aí o que aconteceu? A gente começou a perguntar, mas por que isso e tudo mais. Lembra das testemunhas, né? Então, uma das testemunhas que estavam ali, que trabalhava com ela, falou, olha, sabe o que aconteceu? Ela é estagiária e ela fez uma coisa errada. E o gerente, que era um grosso, estúpido, né? Depois de conhecê-lo, né? Graças a Deus, não era da minha unidade, então nunca tive problema. Que era estúpido, grosso, foi grosso com ela, foi muito estúpido e aí ela saiu de lá quase que chorando, né? Aí ela sentou, começou a passar mal e caiu, né? Então, conclusão, foi o quê? Foi um estresse emocional que ela passou, né? E aí aconteceu exatamente isso aí do nervo vago, né? Aí dilatou o nervo vago, né? Diminuiu o fluxo sanguíneo, faltou o oxigênio, o cérebro falou assim, vou derrubar essa garota. Porque se eu deixar ela na horizontal, o sangue vai correr mais fácil e aí o oxigênio vai chegar até mim e eu vou voltar, vou estabelecer. Foi exatamente que aconteceu isso. Mas foi o quê? Uma situação de estresse, né? Quando eu tomo passo confinado, que pode ser falta de oxigênio, ele não vai voltar, porque o problema é falta de oxigênio, não é o estresse, tá? Então, bom, uma situação dessa daí, vamos voltar aqui, isso, olha aí, tá? Então, vamos voltar aqui aí na transparência, olha aí, só para a gente recordar, tá? O que provoca um desmaio, esse nervo, aí o nervo vago, ele dilata, diminui o fluxo sanguíneo, que vai ser o 2, número 2, depois eu vou para o 3, né? Uma questão de emergência, o cérebro, né? Diminui o meu
tônus muscular e meu corpo cai. E eu caindo aumenta a circulação e aí aumentando a circulação chega o oxigênio até o cérebro e aí o cérebro é oxigenado e eu volto ao meu nível de consciência. O que eu vou fazer? Colocar a vítima em um lugar arejado e afastado de curiosos, deitar a vítima, se possível, cabeça mais baixa que o corpo e afrouxar as roupas. Manda aqui para mim, deixa eu mostrar aí para vocês. O que nós fizemos com a menina? Nós sentamos ela numa cadeira, deixa eu pegar aqui um banquinho, ó. Tô pegando aqui, tá? Vamos ver se eu consigo colocar aqui, tá? Nós sentamos a vítima numa cadeira e colocamos a cabeça mais baixa que aí que o tronco. Por que isso? Eu ajudo a vítima a melhorar o fluxo sanguíneo. Melhorando o fluxo sanguíneo, né, melhora a oxigenação do cérebro, que por consequência ele volta mais rápido, tá? Beleza? Tá? Então isso é o desmaio. Vamos lá ver o próximo, tá? Convulsão. O que é a convulsão? Perda súbita da consciência, acompanhada de contrações musculares bruscas e involuntárias, conhecida popularmente como ataque. Quais são as causas da convulsão? Epilepsia, que aí já é uma doença, a pessoa já tem isso, febre alta, traumatismo craniano. Qual o atendimento que eu tenho que fazer com a convulsão? Colocar a vítima no local arejado, calmo e seguro, proteger a cabeça e o corpo de modo que os movimentos involuntários não causem lesões, tá? Afastar objetos existentes ao redor da vítima, afrouxar roupas e lateralizar a cabeça em caso de vômito, tá? Vamos lá aqui comigo então. Convulsão é aquela situação, né? É a perda súbita da consciência e aí contrações musculares bruscas. Então a pessoa cai e começa lá ter essa convulsão. Muito comum, febre alta, né, traumatismo craniano. E quem tem problema de epilepsia, tá? Então, às vezes eu posso até ser epilético, né? Estou aqui dando treinamento para vocês e tudo mais, né, gravando isso. Eu posso ser epilético e ninguém sabe. Se eu tomar meu remédio regularmente, não vai ter problema nenhum. Sou uma pessoa normal, vida normal, sem problema. Mas se eu deixar de tomar os meus medicamentos, ou eu passar por um estresse muito severo, igual essa menina que eu falei para vocês, eu posso entrar numa situação de epilepsia. Vir a cair, tá? Ter ataque epilético e tudo mais, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Colocar a vítima em um local arejado, calmo, seguro, afastar aí os curiosos, tá? Proteger o corpo da vítima que ela está batendo, ver se tem alguma coisa ao redor, tirar aquilo que pode machucar a vítima, né? Afastar os objetos, né? Vou lateralizar a cabeça. Por quê? Porque se ela vomitar, tiver alguma secreção, isso não volta, né, para as vias respiratórias. Então, se eu colocar na lateral, aquele vômito, aquela secreção vai sair, tá? E acalmar até a vítima restabelecer. É importante, muito importante, né? Aí fala aí, né, no texto, para colocar aí, tirar as roupas da vítima. Olha aí, quer ver? Afrouxar as roupas e lateralizar a cabeça, né? Então, afrouxar as roupas. Volta aqui. Então, o que acontece? Eu tenho que tomar cuidado ao afrouxar as roupas. Por quê? Imagine só, existem pessoas que podem estar ao redor e a vítima, quem caiu, foi uma mulher, tá? Uma moça, uma mulher, até mesmo uma senhora. E aí você, se você for homem, ir lá e começa a afrouxar a roupa da mulher, tá? As pessoas podem achar que vocês estão com segundas intenções, né? E tudo mais. Então é importante que, se você é homem e é uma mulher que está numa situação dessa e tiver mulher junto, peça para uma mulher que faça isso. Olha, afrouxe a roupa dela, tá? Talvez o sutiã está muito apertado, não tem como tirar para dar uma aliviada, né? As mulheres às vezes usam a calça muito agarrada, né? Muito apertada, não tem como aliviar um pouco, né? Peça isso para uma mulher. Se não tem, se ninguém queira fazer, fala o que você vai fazer.
Olha, eu vou aliviar um pouco a roupa dela, vou soltar um pouco a roupa porque está muito apertada, para melhorar a respiração. Nunca, né? Então, se você é homem e vai fazer essa intervenção, né, numa mulher, sempre fala o que você vai fazer ou peça para uma outra mulher fazer que tem ali. Por quê? Para não ter problema, né? Já a mulher fazer isso no homem é comum, não tem problema nenhum, tá?